Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Já vamos começar a estudar a nova lição que tem por tema Gênesis 1, início de tudo. O texto áureo vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Referência a Gênesis capítulo 1, versículo 1. A nossa verdade prática diz: o mundo não é obra do acaso, nem de um poder impessoal. Deus é o seu Criador. Bem, nós estamos agora diante de um livro preciosíssimo, um livro que trata de questões, que vai trazer resposta a questões muito importantes nos nossos dias. Lembrando também que o livro de Gênesis, ele é essencial para que nós possamos compreender todo o restante da Bíblia. Uma vez que você compreende o livro de Gênesis, você consegue ter uma compreensão melhor de todo o restante dos livros da Bíblia. Eles são um complemento deste livro de Gênesis, para você ver quanto ele é importante. E uma vez que sem este livro, as próprias doutrinas cristãs, elas perderiam seu fundamento. E também as leis que foram dadas ao povo de Israel, elas também não teriam como ser compreendidas, porque todas as leis são baseadas neste livro de Gênesis. O livro de Gênesis explica o porquê de todas as leis. Então, esse livro, de fato, é um livro muito importante que precisamos estudar com afinco, que precisamos compreendê-lo. E se nós formos observar temas que estão em evidência nos dias de hoje, só para nós vermos como Gênesis é um livro atual, temas que estão em evidência nos dias de hoje são tratados nesses capítulos iniciais de Gênesis. Temas como criação do mundo, a criação do universo, as questões da família, questões de gênero, a questão do casamento, onde diz que Deus instituiu o casamento é uma instituição divina, e tantas outras questões que estão em evidência no dia de hoje são tratadas no livro de Gênesis, inclusive de onde surgiu o mal, como começou o mal, por que as pessoas são tão más, porque elas matam umas às outras. Então, todas essas respostas você encontra se você estudar o livro de Gênesis, só para você ver a importância deste livro. E também chegamos até a uma pergunta, quando estudamos esse livro, do porquê que nós precisamos de um evangelho, por que nós precisamos de um redentor. Essas respostas todas são encontradas aqui. E é um livro tão importante que alguém chegou a dizer que se alguém tirar esses capítulos iniciais do livro de Gênesis, o restante da Bíblia ele torna-se totalmente sem sentido, porque você não consegue compreender o porquê do que vem depois, dos outros livros da Bíblia. Tanta é a importância desse livro, e por isso a importância que tem nós estudarmos com afinco este livro. E é por isso que o autor desta revista, ele chama este livro de alicerce, porque aqui é o pilastro de sustentação de todos os outros livros da Bíblia. Bem, o tópico 1 ele vai dizer objetivos de Gênesis, o subtópico 1 diz mostrar a origem das coisas. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criadas, quando o Senhor Deus os criou. Referência a Gênesis capítulo 2, versículo 4. Bem, eu sempre falo que quando nós vamos começar a estudar um livro, nós precisamos fazer perguntas básicas para que nós possamos ter uma compreensão melhor daquele livro. Perguntas como o que este nome significa, quem escreveu este livro, quando ele escreveu, qual o propósito que o autor tinha ao escrever este livro. Claro que se você ler a Bíblia sem essas perguntas, você vai ter uma compreensão através do Espírito Santo. Mas se você pode buscar este conhecimento, você precisa fazer essas perguntas e respondê-las para que você possa ter uma compreensão melhor deste livro que vai ser estudado. E nós chegamos à conclusão que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é claro, nós já sabemos, e que o significado do nome Gênesis vem do hebraico Bereshit, que significa no princípio, em princípio, e do grego axé. E essas duas palavras significam princípio, principal, primogênito, primeiro, cabeça ou líder. Gênesis é sempre referido na Bíblia junto com os 4 livros seguintes, que são Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E esses 5 livros vão formar o Pentateuco. A autoria desses livros é dada a Moisés. E o período que foi escrito foi durante os 40 anos que este ficou no deserto. Claro que a autoria do livro, o próprio autor da revista já fala que a única parte que não é dada a Moisés, a autoria é o final de Deuteronômio, que é quando retrata a sua morte, mas o restante todo é de autoria de Moisés. E qual o propósito deste livro? Com que propósito Moisés escreveu este livro?
Claro que tirando a perspectiva divina, porque sob a perspectiva divina, o propósito era que toda a história chegasse ao conhecimento deste livro, que nós chegássemos ao conhecimento deste livro. Mas sobre uma perspectiva humana, qual seria o propósito do autor escrever este livro? E nós chegamos à conclusão que, humanamente falando, as razões pelas quais Moisés teria escrito esse livro são essas que a revista descreve, que são mostrar a origem das coisas, reorientar a visão do mundo e mostrar a razão de certas leis, que é o que nós vamos estudar aqui nesta revista que está com um tema preciosíssimo. E no Gênesis nós vamos ver que a nossa origem não está numa evolução, a nossa origem está numa ação criadora divina. No Gênesis você consegue explicar a origem da família, foi Deus que instituiu a família, Deus criou homem e mulher. A gente nota que aqui tem a explicação também do porquê da lei não adulterarás, porque Deus criou um homem e uma mulher, os dois para viverem juntos e instituírem uma família. O casamento é uma instituição divina. Deus não criou 2 homens e uma mulher, nem 2 mulheres e um homem, nem 2 mulheres, nem 2 homens, não. Deus criou homem e mulher e dali criou-se uma família. Então ele já deixou o modelo para nós. Em Gênesis nós conseguimos explicar isso. Em Gênesis nós também conseguimos explicar a origem do mal. Lá nós conseguimos ver isso. Nós conseguimos ver que Deus criou todas as coisas. No primeiro dia Deus criou a luz e as trevas. No segundo dia ele criou o firmamento. No terceiro dia ele criou o mar, a terra, a vegetação. No quarto dia Deus criou o sol, Deus criou a lua, as estrelas. No quinto dia, ele criou as criaturas marítimas e os pássaros. No sexto dia, ele criou os animais terrestres e o homem. No sétimo dia, Deus descansou. Então, Deus, quando termina a sua criação, ele olha para tudo que ele fez e ele diz que tudo foi muito bom. Tudo que ele criou foi muito bom. E quando nós entendemos o livro de Gênesis, nós conseguimos entender a origem da graça, a origem do julgamento divino. E aqui, neste livro de Gênesis, está a semente de todas as grandes doutrinas que foram desenvolvidas nos outros livros seguintes da Bíblia. Então aqui a gente nota que o livro de Gênesis é um livro estratégico. Se você compreender, se você buscar entender o livro de Gênesis, você vai conseguir entender todos os demais livros da Bíblia. Daí a enorme importância de nós estudarmos esse livro. O subtópico 2 vai dizer reorientar a visão de mundo. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Então, Deus, ele queria reorientar a visão dos israelitas, a visão de mundo dos israelitas, porque os israelitas tinham passado 400 anos no Egito e lá eles tinham aprendido a ver o mundo sob a visão dos egípcios, com aquela mesma visão. Então, eles já tinham aprendido a adorar outros deuses, eles tinham aprendido com os egípcios a adorar a natureza e ver o mundo como os egípcios viam. E eles acabaram perdendo o conceito de Deus com o passar dos tempos. Então imagina-se que quando Moisés falou, olha, o Deus dos seus pais me mandou aqui, a gente imagina que os israelitas já não tinham mais uma referência deste Deus como verdadeiro. Então imagina-se que Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu, surgiram novos descendentes, os israelitas foram escravizados e eles começaram a ter uma visão de mundo diferente. Nesses 400 anos que eles ficaram ali aprisionados, escravizados, eles começaram a pensar de uma forma diferente. Eles não pensavam mais da mesma forma que pensava Abraão, Isaac e Jacó, não. Eles já tinham perdido essa referência de Deus como verdadeiro. Então, tornou-se necessário que eles tivessem algo por escrito, um relato por escrito da origem da fé deles, né? Para passar até para as futuras gerações. Isso já havia se perdido. Então eles precisavam disso, precisavam saber como tudo começou, quem é Deus, que Deus é esse, que aliança foi essa que ele fez com os pais dele e qual foi a promessa que ele deixou para gerações, quais são as leis desse Deus. Então precisava ter essa reorientação, esse relato por escrito para que esse povo fosse reorientado nessa nova visão de mundo. E o livro de Gênesis tem para nós também esse objetivo, sim, tem para nós nos nossos dias de hoje esse objetivo de nos reorientar na nossa visão de mundo. Porque se nós formos observar
O mundo ele prega, o mundo ele ensina nas escolas e nas universidades a teoria evolucionista de Charles Darwin. Charles Darwin escreveu um livro em 1859 que tem por tema a origem da evolução. E este livro é pregado como verdade científica nas escolas e universidades. E se nós não lermos o livro de Gênesis, não entendermos, quem vai explicar para os nossos filhos que a Bíblia, que Gênesis 1:1, ele reprova esta teoria? Nós precisamos sim dar devida importância para este livro, para que nós possamos ensinar a verdade aos nossos filhos, o que a ciência fala como verdade científica da teoria da evolução, o livro de Gênesis reprova. Porque a ciência moderna ela já afirma que, de fato, o mundo foi criado, mas é pela fé que nós cremos que foi Deus quem o criou. Então nós precisamos sim deixar essa herança para nossa descendência, precisamos passar essa semente adiante, precisamos passar esse bastão adiante, esse bastão de fé, que foi Deus, o Deus verdadeiro que criou todas as coisas. O subtópico 3 vai dizer mostrar a razão de certas leis. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Então, Moisés ele vai explicar a origem de certas leis, que até então para os israelitas pareceriam estranhos, se não tivesse essa explicação, porque eles tinham passado 400 anos no Egito, já tinha uma reorientação de visão de mundo diferente. Então, era necessário que este livro viesse esclarecer certas questões. Por exemplo, por que guardar o sábado? Nós encontramos a resposta em Gênesis, porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou, ele cessou de criar. A palavra sábado em hebraico quer dizer Shabbat, nós sabemos, e o significado dela é descanso, é descansar, é repousar, é parar, é cessar. Claro que não quer dizer literalmente que Deus descansou, estava descansando no 7º dia, não, mas quer dizer que ele cessou da sua criação, ele interrompeu o momento da criação naquele dia. E essa explicação está em Gênesis, e os israelitas viriam a compreender o porquê de certas leis com este livro. E o autor da revista, ele levanta também outras questões interessantes, como por que ser fiel no casamento, e vai explicar lá a questão do porquê da lei não adulterarás. Ele vai também levantar a questão aqui na revista, por que não se pode matar? Ele vai levantar também outra questão bem interessante, que é por que não podemos adorar imagens? Então, o povo de Israel ele devia se perguntar, mas por que não adorar imagens se passamos esses 400 anos aqui tendo essa adoração a imagens, a vários tipos de imagens, segundo os egípcios criam, os israelitas certamente já tinham aprendido também essa adoração. Então, por que essa proibição agora? Então, a origem de todas essas leis, ela está explicada em Gênesis. E por que Deus deu essas leis? Qual o sentido dela? Qual o propósito? Toda explicação eles encontrariam ali em Gênesis. Por isso que Gênesis é essencial para a compreensão de todos os outros livros. As leis não fariam sentido se não houvesse Gênesis. Não teria como ele explicar o porquê, o motivo daquelas leis. Então, essa lição, o texto dessa lição é um texto muito rico mesmo. Uma das lições com o texto mais rico que eu já presenciei nesse meu tempo de professora. Mas, enfim, outras questões que se levantam também. Qual a base moral para que o povo de Israel invadisse outra terra, matasse aquele povo, saqueasse essa terra, que era a terra prometida, né? Qual a base moral que o povo teria para isso? O povo não compreenderia, não entenderia por que eles teriam que chegar lá, invadir aquela terra, tomar aquela terra daquelas 7 nações. Lembra que são 7 nações que habitavam na terra de Canaã, nós já estudamos isso lá na lição de Josué. E o povo recebeu a ordem de Deus de entrar nesta terra, de destruir esse povo, de tomar suas riquezas, de tomar suas vinhas, de tomar suas terras, de destruir aquele povo. Então, qual é a base moral que o povo de Israel teria para isso? A resposta ele encontra justamente em Gênesis. Porque Deus criou a terra, ele criou tudo. Tudo que existe foi criado por ele, portanto, ele pode dar isso a quem ele quer. A escritura da terra, por assim dizer, está nas mãos de Deus. Ele pode entregar essa escritura nas mãos de quem ele bem entender. E também porque ele é o criador do homem. E como o homem caiu, ele se detém do direito de julgar as nações, ele se reserva do direito de julgar as nações, de castigar as nações.
E ele usa o povo de Israel como um instrumento de justiça para julgar essas nações. Lembrando que essas nações haviam rejeitado Deus, essas nações não queriam saber de Deus, elas haviam se desviado dele. E Deus agora usa o povo de Israel como instrumento de justiça para julgar este povo que o havia rejeitado. Então, se fazia necessário explicar ao povo de Israel o porquê que eles entrariam naquela terra, o porquê que eles invadiriam aquela terra, destruiriam aquelas 7 nações. E também se fazia necessário mostrar a superioridade de Deus diante dos deuses, dos muitos deuses do Egito e dos deuses do povo cananeu, que era o povo que habitava naquela terra. Porque no Egito o povo de Israel havia aprendido a adorar o Deus Sol, mas agora com o livro de Gênesis eles vão entender, eles vão aprender que foi o Deus Todo-Poderoso que criou o Sol. Então não fazia sentido mais adorar o Sol, sendo que teve alguém que criou isto. Não faz sentido mais adorar a criatura ao invés do Criador. E também eles precisavam entender a superioridade sobre todos os deuses que havia no Egito e a superioridade de Deus em relação aos deuses que eles ainda iam encontrar em Canaã, que era a terra que eles iam tomar por herança. E outra questão interessante também, que nós encontramos a resposta evidentemente em Gênesis, é o porquê dentre todas as nações. Porque dentre o grande Egito, dentre a grandiosa Mesopotâmia, por que Deus escolheu justamente a nação de Israel? Essa resposta, óbvio, já sabemos, nós encontramos em Gênesis. Porque Deus amou Abraão, porque Deus escolheu, Ele chamou Abraão. Dentre todos, Ele escolheu Abraão e disse: faço uma aliança contigo e com a tua descendência. Aí nós vemos a importância de Gênesis. Gênesis, ele explica tudo, ele explica como tudo foi criado, de onde tudo veio. E o povo de Israel, ele precisava saber disso antes de entrar na Terra Prometida. O povo de Israel precisava saber que Deus havia feito uma aliança, tinha feito uma aliança com Abraão, que essa aliança se estendia para todos os seus descendentes, isso incluía eles. Eles precisavam saber que Deus havia prometido aquela terra a eles, mas eles também precisavam saber que essa aliança que Deus havia feito com Abraão, ela requeria obediência, ela tinha condições a serem obedecidas, as leis tinham que ser obedecidas. Então eles precisavam chegar a esse entendimento antes de entrarem na Terra Prometida. E eles também precisavam entender que essa aliança tinha também a sua promessa. E dentre as mais importantes de todas era que dessa descendência, da descendência deles, viria o nosso Salvador, o Salvador do mundo. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Por isso Moisés escreveu Gênesis, por isso Gênesis está na Bíblia, por isso a importância de Gênesis, por isso o autor da revista fala que sem esse livro nós não saberíamos como tudo começou e os outros livros não teriam o menor sentido sem esse livro preciosíssimo de Gênesis. O tópico 2 vai dizer o Criador, o subtópico 1 diz é autoexistente. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Bem, Moisés começa aqui falando, no livro dos começos, falando da existência de Deus. E a gente nota que ele não explica, conforme o autor mesmo fala da revista, que ele não explica Deus, ele já fala, ele afirma da existência de Deus. Então a gente vê que ele não vai explicar de onde ele veio, qual a origem de Deus, como ele começou a existir, qual a origem, enfim. Não, ele é apresentado como autoexistente, sendo eterno, não tem começo, não tem fim. Deus, ele já existia antes de tudo ser criado. O que vai bater em contraste com os deuses do Oriente Antigo, que segundo a crença deles, de alguma forma, eles foram gerados do caos, da matéria, que viviam em conflito entre si. Não, o Deus de Israel, o nosso Deus, ele simplesmente é apresentado como autoexistente. Ele não teve começo, ele não teve uma origem, ele sempre existiu, ele é eterno. Para quem não se precisa dar explicação. Por isso, mais adiante, ele se apresenta como Deus Yahweh, ou seja, eu sou o que sou. Porque não tem como nós compreendermos com a nossa mente limitada um Deus ilimitado, não tem como definir ele. Porque o nosso Deus, ele nunca foi gerado. E essas palavras, no princípio criou Deus os céus e a terra, na verdade é um autotestemunho que Deus dá de si mesmo. Porque a ciência hoje em dia, ela já consegue provar, cientificamente falando, dá para provar que o mundo de fato ele foi criado devido à grande complexidade que o mundo de fato foi criado. A ciência só não consegue
provar que foi criado por Deus. E o desenvolvimento da ciência vai abrindo cada vez mais para o entendimento do homem, da grandeza da obra criadora. O homem, a criação do homem em si, ela é extremamente complexa. E quanto mais o homem avança na ciência, mais ele percebe a grandeza insondável de Deus, mais ele admira a obra criadora de Deus. No princípio criou Deus, forma o fundamento da fé. Se você crê neste primeiro versículo, se você crê que no princípio foi Deus quem criou tudo, você não vai ter dificuldades em crer no restante da Bíblia, se você começar crendo neste primeiro versículo. E este primeiro versículo de Gênesis 1, ele refuta várias linhas de pensamento humano que vão contra a crença de que Deus criou tudo. Por exemplo, o ateísmo, que nega a existência de Deus, sendo que Gênesis 1:1 ele vai afirmar a existência de Deus. E o ateísmo, ao negar a existência de Deus, ele acredita, ele afirma que o universo ele foi criado espontaneamente, o que é bem improvável, porque o universo é feito de matéria e de energia, e matéria e energia não se criam sozinhas. Também levamos em conta que o universo ele é regido por leis. Leis essas, vão lembrar que foram dadas por Deus no momento da criação. E as leis, elas não geram a si mesmas. Logo, chega-se à conclusão que alguém maior, alguém independente da matéria, criou o universo, estabeleceu leis para governá-lo, que é o que Gênesis vai falar, que Deus criou tudo e ele estabeleceu leis. O subtópico 2 vai dizer, é transcendente. Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus ele existe independente da sua criação. Gênesis 1:1, ele vai combater o panteísmo, que é o que o autor cita aqui nesse subtópico 2. O panteísmo ele vai afirmar que a divindade está misturada a tal ponto com a obra que esta divindade criou que ela não faz distinção entre o Criador e a criatura, entre o autor da criação e a obra criadora. Tudo é Deus. Deus está em tudo e tudo é Deus. E nesses tempos antigos, nos templos de Israel, era muito comum isso. Essa adoração a tudo. Em tudo eles viam Deus. Eles adoravam a natureza, adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam as estrelas, toda criatura, eles viam a divindade naquelas coisas que Deus havia criado. E agora Deus, quando ele mostra que ele criou tudo aquilo, para o povo de Israel entender que não faz sentido adorar a criatura, adorar o que Deus criou, ao invés de adorar aquele que criou todas as coisas. E essa compreensão o povo de Israel precisava ter. O subtópico 3 vai dizer, é todo poderoso, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bem, quando Moisés escreve no princípio criou Deus os céus e a terra, ele combate também o politeísmo, que é a crença em vários deuses, que também era comum naquele tempo. Embora o termo Elohim, que quer dizer Deus, seja um substantivo plural, que é para revelar a pluralidade do ser único de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, o verbo bará, que é criou, ela está no singular e não está falando de Deus, ela está falando do único Deus que consiste em três pessoas distintas, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então Moisés ele refuta a ideia pagã de vários deuses. E também esse mesmo verbo bará, ele só é usado na língua hebraica para descrever a criação de Deus. Ele não é usado para descrever criações humanas, mas somente a criação de Deus. E é nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus onipotente que nós cremos. E o livro de Gênesis, ele tem muitos mistérios escondidos que, se você for estudar, você vai descobrir esses muitos mistérios. E é o que eu aconselho você a fazer, é o que eu tenho buscado fazer, buscar os mistérios escondidos nesse livro precioso. E Deus fala disso lá em Isaías 46, capítulo 46, versículo 9 e 10, que diz assim: lembrem do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus, que não há outro como eu. Desde o princípio Bereshit, desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Então, se Deus fala que o mundo anuncia o fim desde o princípio, então nós devemos sim nos atentar a este livro precioso e tentar
escavar as preciosidades que está nele, descobrir o que há nele. Então, a gente entende que em Gênesis tem muito de Apocalipse, já que desde o começo fala-se do fim. Se nós formos ver, Jesus lá na frente, ele vai falar dos primeiros capítulos de Gênesis, até o capítulo 11, que é o primeiro trecho, né, que são das divisões. Então ele vai falar que será como nos dias de Noé. Então ele está falando do fim. Depois Jesus fala de Ló, como nos dias de Ló, que a história de Ló vai do capítulo 12 até o 50, que Ló foi quem acompanhou Abraão. A história de Abraão vai por todo esse período. Então Jesus fala como nos tempos de Ló. Então Deus está anunciando o fim desde o começo. Nós precisamos estar atentos para os detalhes, para não perdermos nada, para nós conseguirmos ter a compreensão da palavra de Deus. O tópico 3 vai dizer a criação. O subtópico 1 diz obra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis ele vai reprovar a ideia do Big Bang, que é a ideia que afirma que o universo surgiu a partir de uma explosão cósmica. Mas a gente fica, será que uma catástrofe produziria códigos de vida? Será que seria capaz de produzir leis tão precisas, leis tão exatas, que regem o universo? Logo, a gente percebe que não tem uma consistência, que essa teoria ela não se sustenta. Porque você nota que não tem nenhuma casualidade na criação. Quando a gente começa a ler Gênesis, a gente nota que não há nenhum acaso, não há nenhuma casualidade, não foi uma questão de sorte ou uma questão de azar, não. A gente vê que teve um plano, que tudo foi feito conforme planejado, conforme nós já lemos aqui na palavra de Deus em Isaías. Ele fez tudo conforme ele havia planejado. Então, nós, os seres humanos, nós somos seres programados e computadorizados por códigos genéticos que não surgiram espontaneamente, mas que foram planejados por uma mente sábia, soberana e independente, que planejou e criou todas as coisas conforme havia planejado. E tudo tinha um propósito, tudo que foi criado por Deus tinha um propósito. Até o fato de nós estarmos aqui no planeta tem um propósito. E conforme um estudioso da matéria chamado Fred John, se nós estivéssemos, segundo ele, se nós estivéssemos mais próximos do Sol, nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Então, nós estamos no exato lugar que deveríamos estar. Deus planejou tudo, fez tudo para que nós vivêssemos neste lugar. Tudo foi projetado por Deus e em tudo que nós vemos e que nós olhamos, nada foi por um acaso, mas tudo que temos aqui tem a mão do Criador, tudo foi projetado e milimetricamente projetado por Ele para que tudo corresse conforme as suas leis ordenam que corressem. Então, quando Isaías olha o vasto universo, com as suas bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas cada uma, ele para e ele começa a meditar na grandeza do Criador. Que vejamos o que Isaías escreveu a respeito disso. Quando ele passou a fazer esta meditação, ele escrevia aqui em Isaías capítulo 40, versículo 12, que diz: quem mediu a água do mar com as conchas das mãos, ou mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro? Ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Então, Isaías, quando ele começa a meditar, ele começa a ver a grandiosidade de Deus, e eu lhe aconselho a continuar lendo o versículo 40, 12 em diante, que você vai ter uma ideia maior da grandiosidade de Deus, de como ele é infinitamente grande e poderoso. E se nós formos ver para o homem, o universo ele é imensurável, mas para Deus faz a medida com o palmo da sua mão, para nós vermos a grandiosidade de Deus. Se nós formos ver, o universo ele possui mais estrelas do que todas as areias do planeta Terra, de todos os desertos. O universo ele tem muito mais estrelas do que isso. E nós vamos ver que Deus vai chamar cada uma delas pelo nome. Como nós podemos comprovar isso em Isaías capítulo 40, versículo 26, que diz: olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. Graças ao avanço da ciência, nós podemos entender, compreender com mais precisão a grandiosidade, a magnitude do universo criado por Deus.
no princípio. O que nós vemos é que quanto mais a ciência avança no conhecimento, mais nós ficamos convencidos de que, de fato, no princípio criou Deus os céus e a terra. O subtópico 2 vai dizer, pela palavra de Deus, referência a Gênesis capítulo 1, versículo 3, que diz: disse Deus, haja luz e houve luz. Então nós vemos que o universo ele teve um começo, porque antes do começo não existia nada, antes do começo só existia Deus. Deus é o único que é eterno. Ou seja, o universo ele não foi criado através de uma matéria, não. Deus criou o universo a partir do nada, não foi criado a partir de uma matéria pré-existente, não. Deus criou a matéria e em seguida criou o universo. Então, ele criou tudo do nada, ele não criou a partir de alguma coisa. Ele é autossuficiente, ele é todo-poderoso. Deus trouxe a existência à terra e os céus, e todos os mundos estelares foram criados por Deus. Deus era a única fonte de criação de todo o universo. E Deus criou tudo isso por meio da sua palavra. A palavra aqui, a palavra é o verbo, e o verbo ele vai falar de toda a criação divina, como diz aqui em João capítulo 1, que vai dizer: no princípio, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, a fonte da criação. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Então, o Deus Filho é o agente de toda a criação. E foi por meio dele que Deus fez todo o universo. Com base em que eu estou dizendo isso? Hebreus capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte: foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele Deus criou todo o universo. Antes de tudo ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Tudo que Deus criou tem lei. E nós notamos que o homem, mesmo com toda a ciência avançada que nós temos nos dias atuais, o homem, ele para criar algo, ele precisa de uma matéria-prima. Mas Deus não. Deus ele criou tudo a partir do nada. Não existia nada antes da criação, a não ser ele mesmo. Então, ele é o Deus poderoso que é capaz de criar a partir do nada, sem ter uma matéria-prima. Contrário ao que os egípcios ensinaram para os israelitas nesses 400 anos que os israelitas ficaram lá, eles foram ensinados pelos egípcios que a matéria ela era eterna, que a matéria existia, que a água era eterna, que os deuses haviam saído de lá. Deus não. Deus ele criou tudo pelo poder da sua palavra. Ele criou tudo do nada apenas com o poder da sua palavra. O subtópico 13 vai dizer: fruto da graciosa vontade de Deus, referência a Gênesis capítulo 1, versículo 31, vai dizer: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, nós acompanhamos aqui Deus fazendo uma avaliação final da criação. Nós já observamos que no primeiro dia ele fez avaliação, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, e agora ele faz uma avaliação geral, uma avaliação final, dizendo que tudo é muito bom. Isso se referindo à criação total, a totalidade da obra da criação. Ele chega a esta avaliação final de que tudo era muito bom. Nós vemos que o universo ele é extremamente complexo, com suas bilhões de galáxias, mas ao mesmo tempo ele é espantosamente pequeno, tendo em vista que apenas uma das trilhões de células que compõem o nosso corpo tem uma complexidade grandiosa. E toda essa complexidade que tem nas grandes e nas pequenas coisas, tudo isso foi planejado, tudo isso foi criado por um Deus poderoso, que criou tudo isso
pela sua graciosa vontade. Ele não depende de ninguém, ele não depende da minha oração, ele não depende da minha vontade, como tem muitas crenças de deuses pagãos que dependem da oração das pessoas, que dependem do amor das pessoas. O nosso Deus não, o nosso Deus é único, ele é independente, ele não depende de nada. Ele criou tudo quando não existia nada, quando somente ele, que é eterno, existia. Então, ele é um Deus poderoso e criou por sua bondade. Por que ele nos criou? Porque a sua benignidade dura para sempre. Salmos responde ao porquê de muitas perguntas. Por que Deus nos criou? Porque a sua benignidade dura para sempre. Então, que o universo ele foi criado, a ciência ela já prova. Porque o criacionismo é uma matéria de ciência, não é uma matéria de fé. Por isso que nós, para crermos que foi Deus quem criou o mundo, nós precisamos de fé. Como diz lá em Romanos 4,17, vai dizer o seguinte: Deus faz com que exista o que não existia. Essa é uma questão de fé. E mais, lá em Hebreus 11,3, ele vai dizer o seguinte: e pela fé, veja que o próprio Deus disse que o homem já comprova, que a ciência já comprova que o universo foi criado por alguém, não tem como ela ter surgido de uma explosão de qualquer coisa. A ciência já comprova que alguém criou, a ciência só não consegue comprovar que foi Deus quem criou. Mas o próprio Deus disse que isso não seria possível, que não seria através da ciência que comprovaria que nós teríamos que acreditar. Mas o que ele diz é que pela fé, aqui em Hebreus 11,3, pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Isso requer fé, que nós tenhamos cada vez mais fé, que creiamos nesse Deus maravilhoso, nesse Deus grandioso que está conosco em todos os momentos. E ficamos por aqui, não se esqueçam, quando forem lecionar suas aulas, pedirem a direção do nosso doce Espírito Santo, que certamente ele está pronto para nos ajudar, para nos aconselhar e para nos direcionar no caminho que ele quer que sigamos na nossa aula, na nossa Escola Bíblica Dominical. Não se esqueçam de seguir o canal, compartilhar com outras pessoas que vocês acham que precisam ouvir esta palavra. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!